Olá pessoal, o vídeo de hoje sobre o BDIV, o fundo FIPE da BTG. Vamos lá, vamos começar pela um resumo aqui do vídeo. O que vai ser esse vídeo, né? Esse fundo, vocês sabem, né, ele está tendo um pagamento excepcional, né, de questão de dividendos. Então, fazendo o resumo do vídeo aqui, a gente vai dar uma olhada no relatório do último mês, ver como é que ele pagou, mês de julho, né, basicamente, quais foram as mudanças aqui, que constam no relatório, mas principalmente de tudo, a gente vai explorar um pouquinho do relatório do IPO, né? Isso vai trazer algumas informações importantes para a gente sobre previsibilidade futura de dividendos, né? E os fluxos projetados, né? Como é que isso foi dimensionado, como é que isso vai ser até o final das concessões, né? Que premissas foram usadas, o que a gente pode esperar de dividendos para os próximos anos, né? E aqui eu vou fazer um detalhe sobre as operações também, não somente o relatório de julho, mas também qual a participação, qual a receita de cada operação no contexto de geração de renda do fundo, geração de renda total, né? Então, esse é um fundo bastante interessante e vale a pena a gente estudar com bastante critério, um FIPE para investidor qualificado, né? Gostaria de começar descrevendo aqui, primeiro, os destaques, né, do último relatório. Então, é um fundo que tem uma taxa aí de 1,10% ao ano, é um volume negociado interessante, cota do mês aí 114, né, em torno de 115, a cota do mês de julho. Como é que foi a distribuição de dividendos dele? Foi aquele porradão de sempre, né? R$ 5, né? R$ 5 por trimestre. E aqui perceba que 2023, né, a gente está aí com um yield projetado de quase 20%, né? E aqui o BTG coloca projeção de 24 e 25, níveis também excepcionais de entrega, né? Bom, aqui sobre as remarcações que o fundo teve de patrimonial, né? Com base nisso, a gente calcula o VP dele atual, basicamente, né? O VP de IPO dele foi 103, né? E ele tem essas remarcações, então, pelo menos uma por ano que acontece. Então, a gente observa aqui os momentos das remarcações nesse gráfico aqui. Aqui uma tabela de sensibilidade, né? O que ele está entregando de IPCA hoje é o valor de mercado que ele está tendo. E vamos direto ao ponto central aqui, né? Começando pelas operações e contribuição delas, de cada uma no resultado final. Então, olha que interessante. Ele tem uma PCH, essa PCH braço aqui, ela tem uma energia, na verdade, contratada de 8 megawatts, né, entregues, né, e aqui ele passa nesse gráfico o histórico de quanto que entregou, basicamente, né. Então, vocês veem que o gráfico aí tem alguns altos e baixos aqui, né, e na sequência a gente vem aqui para esse dado do IPO, que é bem interessante. Essa PCH, ela é um PCH, né, pequena, né, e basicamente a contribuição no EBITDA dela também é minoritária, né, vocês percebem aqui o histórico de entregas realizadas delas aqui até 2020, né, isso veio do relatório do IPO, então algo da ordem de 10 milhões, né, com o EBITDA variando, uma margem EBITDA de 40% até 70%, tá? Então, assim, PCH é importante, é um ativo bem interessante, só que a participação dela na receita global do fundo é minorada, né? Já aqui, a gente vem para a Tropicália, são as redes de transmissão que eles têm lá na Bahia, capital investido 370 milhões, né? Aqui a gente teve realmente uma disponibilidade bacana, né? Uma alta disponibilidade nesse histórico no mês de julho. Aqui ele coloca no relatório que não teve nenhuma intercorrência, nenhum grau de preocupação. Quando a gente vem aqui olhar a questão de Tropicália, a gente percebe uma RAP de 90 milhões, tá? Então, isso aqui é interessante a gente tá verificando também. Então, sim, essa contribuição da Tropicália no contexto global do fundo é mais importante. Agora, o ativo que mais se destaca aqui é esse ativo. Ele é um ativo que é um pouco único, né? Nesse quesito dele ser geração de energia limpa com gás, né? Então, o ativo que a gente está vendo aqui no fundo da foto, né? Basicamente é Linhares, né? Então, Linhares, já com uma energia contratada de 131, basicamente Linhares, vocês vão ver que interessante, o, o operador nacional, basicamente, por questão de segurança energética, né, vocês sabem que ele tem que garantir que as termoelétricas estejam prontas, a prontidão, disponíveis para serem acionadas e enfrentar alguma intercorrência, por exemplo, uma crise hídrica ou uma necessidade, uma queda na rede que necessite a entrada delas. Então,
para elas serem acionadas, elas recebem, na verdade, um contrato fixo, né? Somente para existir, né? Então, esse fluxo de contrato fixo, somente pela existência delas, que está projetado aqui justamente no IPO, né? Ou seja, basicamente esse contrato você ganha sem ter que funcionar. Mas caso ele seja acionado, você ganha um variável pela energia despachada, né? Então você teria um upside em relação ao que foi planejado. Para critério de IPO, assim, a gente percebe que é bem conservador, eles consideraram basicamente as parcelas fixas aqui, né? Então, por que é importante a gente saber isso aqui? Porque ele é o maior receita líquida do fundo, né? Percebam aqui, o anual dele da média de 350 milhões, né? Então, Linhares realmente é o carro-chefe de quem puxa esse EBITDA e essa entrega de dividend yield para frente, né? E vocês percebam aqui também o EBITDA extremamente elevado, né? Aqui na ordem de 100 milhões de reais aqui nos anos mais recentes. Esses são históricos realizados, tá, pessoal? Então, aqui a gente está vendo a foto ao fundo, olha que interessante, Linhares, né? Cada estação dessas aqui, vocês estão vendo basicamente seis motores dos geradores aqui, né? Então, 6 vezes 4, 24, a gente tem 24 motores, e atualmente eles têm, na verdade, uma expansão que foi feita lá, se eu não me engano, são mais 4 motores, né? Essa energia ainda não está contratada e pode vir a ser um futuro upside, né? Que venha a dar ganhos para o fundo, né? Então, é um potencial, né? Mas quando a gente fala em contratado, a gente está falando dessa estação principal aqui, vamos chamar assim, tá? Então, a gente viu aqui as operações, beleza, galera? A gente viu as premissas de IPO, né? Qual a participação de cada um desses ativos no componente entrega do fundo. Agora vamos para a parte mais interessante, né? Vamos ver como é que foi, desde o IPO, essa questão de considerações, né? Então, as considerações, partindo aqui de EBITDA e resultado financeiro, relativa a Linhares, principalmente, né, que é o carro-chefe do fundo, percebam, né, que ela chega até 2025 realmente com o histórico de EBITDA bem grande, né, em função dela ter sido favorecida nesses anos recentes, né. E aí, 2026 para frente, ela tem um nível ajustado, né, ele se reduz, né. E o resultado financeiro aqui, a gente percebe nesse outro gráfico aqui à direita. Então, basicamente, também tem a questão de debêntures aqui. Ele relata que entre 2021 e 2024, as debêntures relativas a Linhares, né? E aqui, o que é mais interessante, o fluxo de dividendos projetados. Então, aqui sim, a gente tem uma visibilidade que não tem no relatório mensal, isso aí, né? Mas, basicamente, eu trago isso para vocês do relatório do IPO do fundo, né? Para quem participou do IPO já conhece isso aí, né? Para quem entrou depois, talvez não tenha verificado com esse nível de detalhe, né? Mas, basicamente, esse foi o estudo de caso que foi apresentado aí, onde a gente tem realmente a origem do cálculo da distribuição dos dividendos, né? Então, isso aqui foi baseado no fluxo de caixa, né? E aqui está o fluxo de caixa deles, basicamente. E esse fluxo de caixa gerou um fluxo de dividendos projetado. Então, é aqui que a gente tem esse nível de entregas, e é por isso que a gente está tendo, vejam nessa projeção aqui, logicamente, isso é uma expectativa projetada, não representa em hipótese nenhuma compromisso, nem nada dessa forma, basicamente é uma projeção, né? Mas essa projeção aí, ela fala bastante para a gente, né? Ela fala que até 2025 realmente tem uma expectativa de dividendos mais altos, depois uma fase com dividendos um pouco menores, ainda assim bem interessantes, né, pessoal? Veja aí os dividendos da faixa de 8%, né? 8, depois vem para 6, 5, 7, retorna para 8. E aqui no final, já 2041 e 42, tem o fim da autorização de 2 ativos, né, basicamente da PSH e de Linhares, né, e fica a transmissão apenas. E a gente tem essa fase final aqui do projeto, né, realmente encerrando em 2047 com a concessão lá, com níveis mais elevados de dividendos também. Então, na média da TIR global dele e o contrato dele, é um ativo que realmente você tem um ganho bem interessante durante toda a decorrência dele. Mas o ganho principal, a expectativa, é nesse período de até 25, né, pessoal? Depois ele entra mais numa questão de regularidade, ainda assim sendo um excelente ativo para carrego a médio, longo prazo, né? Por tudo que foi falado aqui, são ativos que estão em linha com a expectativa de crescimento da energia a nível nacional, né, que é basicamente energia limpa, né, ou seja, eles têm a PSH, eles têm a transmissão, que é altamente regular, e eles têm uma geração a gás, né, ou seja, térmica mais a gás,
que tem essa garantia que eu falei para vocês, na qual você recebe apenas pelo ativo existir. Então, um resumo geral, gente, do relatório de julho e um pouquinho do fundo, a gente teve essa visão aqui nesses 3 pontos que eu passei para vocês. Para fechar o vídeo, né, com uma parte de indicadores, eu preparo sempre aquela tabelinha resumo dos FIPEs da B3 para vocês, e aqui a gente analisa então o BDIV, né, marcado aqui de cinza, né, pagando R$ 5 por trimestre, né, a cota dele andou, 114 em julho, foi para 118 em agosto, ou seja, o PVP dele já está um pouco mais alto, um pouquinho mais puxado, entretanto, é aquele dividend yield de 20% ao ano que a gente viu, né? É um carrego de IPCA mais 8,5, base julho, né? Entrega nos últimos 12 meses, 60,6%, 24 meses, 97,19%. Esse gráfico aqui, a gente tem a soma total entrega dos dividendos, mais valorização de cota, descontados as taxas de administração. Mesmo assim, vocês percebem que ele realmente teve uma entrega excepcional, ultimamente sendo puxada, né, logicamente, pela evolução da cota. Enfim, esse é o resumo que eu tenho para passar para vocês do BDIV, assim, não é nenhuma recomendação de investimento, na minha opinião, é um ativo extremamente atrativo e interessante, né, para quem gosta desse mercado de FIP e realmente não deveria considerar esse ativo, levar em conta, né, estudar o ativo e ver se ele vale a pena fazer parte da composição da sua carteira. O estudo de hoje, pessoal, era sobre o BDIV, era esse fundo aí, e retornamos nos próximos vídeos com outros FIPEs, FIAGROS e assim por diante. Muito obrigado por ficar até o final, bons estudos a todos.